e a Somos Pastor de Recife. O rapaz, para não ser preconceituoso com nenhuma região, decidiu, queria aprender a falar inglês. E por isso, decidiu entrar num curso. Chegou lá, fez a sua matrícula, e quando estava fazendo a sua matrícula, a moça disse: Senhor, o senhor vai precisar usar uma camisa do curso para se identificar, para todo mundo saber que você faz parte dessa escola, está fazendo esse curso. Ele disse: tudo bem. Foi lá, pagou a camisa e disse: tá, vá. Aí a pessoa disse: vá ali com aquela moça. De repente a moça saiu de lá, olhou para ele, chamou pelo nome e disse assim: I am te serve. Ele ficou olhando para ela e disse: meu Deus, o que é isso? Ele disse: o que, dona? Ela falou: I am te serve. Ele disse: deu um gelo na barriga, a minha perna começou a tremer. E ele disse: ai meu Deus, dona, eu não sei falar inglês. Eu estou me matriculando hoje, é a primeira vez que eu estou aqui. Ela disse: não, eu estou perguntando se a camisa M lhe serve. Ele disse: ah, moça, sim, serve a M, serve a P, serve qualquer uma. Ai meu Deus do céu. E é só isso. PPC. Não é PCC. PPC. Promessa, processo e conquista. É o tema da nossa breve mensagem nessa noite. Sabemos que existem muitas promessas. Uns dizem que são 8, outros dizem que são mais 8.000, outros dizem que são mais do que 20.000 promessas. Se são 8, se são 20.000, o importante é que todas as boas promessas de Deus nós queremos para nós e para as nossas vidas. Só quem quer as promessas do Senhor na sua vida, diga amém. Amém. E nós sabemos que quando a promessa ela é liberada, primeiramente vai existir, um processo, para que essa promessa se cumpra, ou para que venha a conquista. Então, com base nesse pensamento, é que nós vamos estar compartilhando essa breve mensagem aqui. Eu gostaria de usar como base o texto de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 7. João, o Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, se preferir assim. Que está escrito assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faço as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu fico muito empolgado com as respostas que Jesus dá para esse povo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ore comigo por um instante. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa, maravilhosa, transformadora. Fala conosco, Senhor, como sempre oro. Aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. E com certeza, meu Deus, depois que o propósito da tua palavra for cumprido nas nossas vidas e através das nossas vidas, honra, glória, louvor e adoração a ti, somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, promessa, processo e conquista.
Talvez você já ouviu a célebre frase que diz o seguinte: toda promessa passa pela prova do tempo. Então, toda promessa que nós temos, toda promessa que nos foi dada, passa pela prova do tempo. E muitas vezes, boa parte de nós, ou a maioria de nós, não consegue entender 100%, na sua totalidade, o tempo dessa promessa para se cumprir em nossas vidas. Eu costumo dizer que nós vivemos no período ou na era do micro-ondas. São apenas segundos e algumas outras coisas que poderiam ser feitas de uma forma tradicional, levariam um tempo maior, mas com micro-ondas, em apenas segundos, aquilo está pronto, está preparado. Então, com base nisso, nós achamos que algumas coisas nas nossas vidas, ou, segundo o nosso assunto, algumas promessas de Deus podem ser da mesma forma. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse texto, Jesus agindo de forma processual na vida de uma pessoa. Eu pergunto, Jesus poderia ter dito, veja agora, e aquele homem está enxergando automaticamente, sim ou não? E por que não fez? Porque algo ele queria, ou algo ele tinha, para ensinar o povo daquela época e para nos ensinar também nos dias de hoje. Queridos, quando existe um processo, é porque existe um projeto. Amém? Quando existe um processo para ser cumprido, para ser feito, é porque existe um projeto. Agora, no meio desse processo, eu e você temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo com aquilo que nós falamos. Muito cuidado com as suas palavras, muito cuidado com aquilo que você diz, muito cuidado com aquilo que você fala em meio ao processo. E eu estou falando especificamente sobre murmuração. Repita após mim: murmuração, a linguagem do cão. Foi só para rimar, mas eu acho que vocês entenderam o sentido da coisa. E eu ainda vou mais a fundo. Eu creio, na minha teologia, que não é muito poderosa, que murmuração atrai demônios. Mas não é o nosso assunto hoje. Então, muito cuidado com aquilo que nós realmente vamos estar falando no momento desse processo, ou dessa luta, ou do deserto, ou da tribulação, ou da tempestade. São adjetivos que nós usamos muitas vezes em meio a esse processo. Mas a promessa foi dada, foi dito algo, Deus confirmou nos nossos corações, confirmou. E então nós temos apenas que aprender como lidar em meio a esse processo. E eu uso como exemplo aqui, lembra, de uma forma bem breve, o caso daquela mulher do fluxo de sangue. Ela propôs no seu coração, ou seja, a promessa, ela creu, ouviu que Jesus Cristo passaria ali, e no coração ela propôs que se ela apenas tocasse, não só, ou seja, não em Jesus especificamente, mas se ela tocasse apenas nas orlas das suas vestes, ela ficaria curada. E tem todo o enredo, tem todo um pano de fundo que nós não temos tempo, mas ela era uma mulher doente e considerada imunda. E se ela é imunda, tudo aquilo que ela tocasse também se tornaria imundo. Por isso, ela propôs no seu coração e simplesmente se aproximou de Jesus e tocou, não exatamente no seu corpo, creio eu, mas nas bases, um vestido, uma túnica. E ela vem e toca nas orlas da veste de Jesus e sai totalmente, automaticamente curada, abençoada naquele momento. Mas, queridos, eu quero só voltar um pouquinho. Será que foi fácil? Aquela mulher estava fraca, era muito tempo de luta, era um processo demorado, tinha gastado os seus bens, creio eu que era uma mulher rica, mas diz a história... Oi, me empolguei e desliguei aqui. Mas diz a história que ela tinha gastado os seus bens com os médicos. Foi fácil para ela chegar até Jesus? Eu vejo, imagino aquela mulher indo, talvez, abrindo espaço e se esforçando, mesmo fraca, para tocar em Jesus. E depois que tocou em Jesus, o milagre aconteceu. Repita após mim: quando eu toco em Jesus, o milagre acontece. Eu poderia citar também aqui outro exemplo, que é muito interessante, de Ana, a mãe de Samuel.
Simplesmente ela é estéril, sabia disso, e naquela época ser uma mulher estéril era como se fosse uma espécie de maldição, algo que todo mundo via e tinha de uma certa forma preconceito com aquelas mulheres. A honra de uma mulher na época era ter filhos, e ela não conseguia. Não tinha filhos, e você que conhece a história, amava, chorava, clamava. Diz o texto que ela está numa determinada hora no templo orando, e eu imagino aquele processo, aquela luta daquela mulher que alguém olha e vê para ela como se ela estivesse embriagada. E ela conversa com o sacerdote, é uma história longa também. E depois que ela realmente passou por esse processo, vem a promessa de Deus e nasce Samuel. E o que eu acho muito interessante, ela luta tanto, ela crê naquela promessa, ela luta tanto por aquela promessa, e depois que ela tem aquela promessa, que ela é realizada, acontece a conquista, ela pega e entrega aquela criança, aquele menino, ao sacerdote. Ou seja, Deus me deu e eu devolvo para que ele viva integramente para servir a Deus. Isso é tão lindo, tão maravilhoso, mas sempre lembra, promessa, processo, para que possamos chegar à conquista. Queridos, aquele homem, do texto que nós lemos, se você lê o texto, depois tem todo o enredo, todo um pano de fundo na história, que depois se conversa com seus pais, e os pais dele dizem, olha, pergunte a ele, se ele era cego, pergunte a ele quem o curou. Isso significa que aquele homem tinha aproximadamente 30 anos de idade, que era a idade da maturidade. Quando ele diz pergunte a ele tem idade, era a idade da maturidade, era a idade onde os sacerdotes podiam assumir realmente a função oficial. Com 30 anos de idade, creio eu, que ele já havia feito aquele percurso várias vezes, até o tanque de Siloé, que significa enviado. Eu acredito que ele tinha feito várias vezes aquele caminho, por conta da idade que ele tinha, mas nunca na vida dele ele tinha tido uma promessa ou uma palavra como havia sido dada por Jesus. E algo interessante, me perdoe, mas eu gosto muito de entrar e imaginar a história. Os discípulos chegam e perguntam, quando vê um homem cego de nascença, nasceu cego, quem pecou? Este ou seus pais, para que isso esteja acontecendo com ele? Então a resposta de Jesus é, nem ele nem seus pais, isso está acontecendo para que a glória de Deus ou o poder de Deus seja manifesto. E Jesus pega, cospe no chão, e faz lodo com as suas mãos, ou com a sua mão, e passa nos olhos do cego. Mas me perdoa, por favor, não fiquem enojados, é que eu acho que emoção é tudo na TV. As coisas têm que ser feitas com um pouco de emoção. Mas eu já peço perdão antecipado. Imagino Jesus fazendo assim. Me perdoe. E passando nos olhos do cego. Que coisa maravilhosa. Totalmente além da curva. Nunca se viu um tratamento ocular. Não sei se coloquei certa palavra, mas nunca se havia visto aquilo. Querido, mas eu acredito. Ele sai, ele tem a palavra, eu posso chamar assim da promessa, ou a palavra, vai e lava-te. E eu achei muito interessante, enquanto eu estudava esse texto, eu procurei. Tá, e Jesus diz, vai, lava-te e ficarás limpo, e ficarás curado, e voltarás a ver. Eu procurei, e não encontrei Jesus dizendo para ele, e ficarás curado, e voltarás a ver. Ele só disse, vai e lava-te, quase como o profeta disse para Naamã, vai tomar banho. Mas quando ele vai, e quando ele naquele caminho, ainda falando sobre a questão do processo, queridos, era muito comum
As pessoas da época darem esmolas para os cegos. Havia toda uma identificação da pessoa que tinha alguma debilidade, alguma doença, alguma enfermidade, se era leproso, se era cego, havia, ou de alguma outra forma impuro, uma espécie de capa, coisas que identificavam as pessoas impuras na época. E ele andando rumo ao tanque de Siloé, para onde ele tinha sido enviado. O significado de Siloé é enviado. E eu acredito que no meio do percurso, que para uma pessoa normal levaria cerca de 30 minutos, para uma pessoa sem a visão, e não, o texto não deixa claro se tinha alguém conduzindo, ajudando ele para chegar até o tanque. Algumas pessoas, provavelmente, ou como eu costumo falar, outra palavra que eu criei, com certezamente, ofereceram esmolas para ele. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. E ele estava focado naquilo que ele iria fazer. Olhe nos meus olhos azuis, eu vou até tirar o óculos. Quando você estiver caminhando rumo à tua promessa, por favor, em nome de Jesus, em nome do Deus que você serve, não pare no caminho para receber esmolas. Porque as esmolas do caminho podem te desfocar da promessa que Deus tem dado para a sua vida. Só quem crê nisso, diga amém. Não pare no caminho para receber esmolas. Siga a palavra que lhe foi dada. A palavra foi liberada para o homem, vai e lava-te, mas para que isso acontecesse, havia o processo, e o processo era chegar ao tanque de Siloé. Palavra dada, e eu poderia perguntar para você, qual a tua palavra? Qual a palavra que foi liberada para você na sua vida? Ou qual a tua promessa, ou qual o teu Siloé? Queridos, é muito importante que nós tenhamos convicção do chamado de Deus para as nossas vidas. E se você não souber, eu vou tentar te dar uma ajuda aqui para você se situar juntamente comigo. Você nasceu para cumprir uma missão, amém, queridos? Ou você nasceu para resolver um problema? Só quem gosta de problema, diga amém. Estou falando com pessoas normais e fico muito feliz de saber disso. Nós não gostamos, mas posso até dizer que eles são necessários. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cada novo problema é uma nova oportunidade para descobrirmos a nossa missão aqui na Terra. Vou repetir. Cada novo problema é uma nova oportunidade que nós temos para descobrir a nossa missão aqui nessa Terra. Ah, se não fosse Golias! O que seria de Davi? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre Davi. Agora, deixa eu falar mais alguma coisa para nós irmos para outro ponto. Queridos, o processo é tão importante quanto a conquista. Vou repetir. O processo é tão importante quanto a conquista. Às vezes eu fico observando algumas pessoas, agora essa nova etapa de, para prestar o vestibular, primeira fase, segunda fase, terceira fase, foi aprovado. E algumas pessoas, eu estou contente porque eu passei na primeira fase. Alguns dizem, mas foi só a primeira fase. Mas ele vai fazer a segunda se ele não passar na primeira? Tem que passar, e daqui a pouquinho é isso que nós vamos estar falando. Considere as fases. Amém, queridos? Considere as fases da promessa que foi dada e do processo que está sendo feito. É interessante ver, queridos, que aquele cego, ele precisava chegar no tanque de Siloé, enviado. Abraão precisava chegar ao monte. Lembra do nosso pai na fé, Abraão? E a palavra que tinha sido dada a ele era simplesmente: vai e sacrifica teu filho. Isso me fez lembrar de uma mensagem que chegou para mim, dizendo assim: fiz um voto com Deus. O primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificá-lo a Deus. E eu estou muito pensando em fazer um voto desse. Aleluia!
Não fiquem tristes, irmãos, a oração pode mudar o coração do rei, viu? Moisés precisava chegar à terra prometida. Para tudo isso, houveram algumas fases. Davi precisava chegar ao trono. Para tudo isso, você pode ver e observar na vida de Davi que existiram algumas fases. Agora eu faço uma pergunta para você, para todos nós. Onde você quer chegar? Algumas coisas estão sendo repetitivas. É porque desse jeito que Deus falou, trouxe essa palavra ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com os amados irmãos. Onde nós queremos chegar? Nesse caminho, meus amados, que nós trilhamos. Vamos ver, com toda certeza vamos ver. Existem os processos e as fases que elas precisam ser consideradas ou elas precisam ser observadas, elas precisam ser vividas. E nesse momento, nós vamos realmente estar caminhando em direção ao cumprimento, lembra, PPC. Não é PCC, mas até que poderia ser. Eu usei o poder da fé para converter o PCC. Primeiro comando de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, no caminho existem os processos e as fases. Podemos observar aqui, falei que íamos falar um pouco de Davi, né? O exemplo do rei Davi. Queridos, é muito interessante a gente ver o que acontece na vida dele, para nós fazermos um comparativo com as nossas vidas. O rei Davi, ele foi um líder, é um líder que vai receber uma unção para aquilo que ainda vai acontecer. Aquilo que ainda vai acontecer. Algo muito interessante. E deixe eu dizer mais uma coisa, queridos. A unção vem antes da ação. Diga assim comigo. A unção vem antes da ação. Primeiro nós recebemos essa graça, essa unção. E o que é unção? É a capacitação que Deus nos dá para fazermos algo que no natural nós não teríamos condições nenhuma de fazer. Então, unção é uma capacitação dada por Deus. Mas antes da ação, deve vir a unção nas nossas vidas. E tem um texto muito maravilhoso que eu gosto, que está em 1 aos Coríntios, eu vou falar de forma resumida, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Só quem ama Deus, diga amém. Meu irmão e minha irmã, então se prepara para aquilo que Deus tem para a sua vida, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Mas fique ligado no informativo Paz News e também no processo que precisa acontecer na sua vida para que você possa alcançar essa conquista. Amém, queridos? Então, na vida de Davi existiram algumas fases. A primeira fase da unção de Davi foi para ficar na própria casa. Diga, ficar na própria casa. Ou para estar junto da família. Queridos, o nosso maior e melhor, mais poderoso, mais importante ministério é a nossa casa. É a nossa família. E, meus amados, é muito interessante que nós possamos observar isso. E que nenhum de nós seja enganado pela astúcia do inimigo ao achar que nós já estamos grandinhos, taludinhos. O nosso, lá no Pará, a gente vai chamar cangote. A nossa cerveja engrossou, nós já temos uma certa experiência, e agora eu não preciso mais ficar nesta casa. Eu não preciso mais ficar nesta família. Afinal de contas, eu já tenho experiência. Eu já consigo, já tenho... Amados irmãos brincavam que às vezes quando o camarada saía de onde ele estava para um outro lugar, por exemplo, é como se eu saísse daqui de Jaboatão para pregar em Caruaru e já achava que eu era um evangelista internacional. Queridos, de repente Deus tem dado uma graça, uma unção especial para você, mas é para você permanecer na sua casa, porque a sua casa está precisando de você. E na hora certa, Deus pode enviar da sua casa para um outro lugar. Só quem está entendendo, diga amém.
sua casa, sua família. Primeira fase da unção de Davi. A segunda fase da unção de Davi foi reinar sobre Hebrom. Depois, se você for acompanhar a história de Davi, depois que ele está em casa ali para fazer todos aqueles serviços que pareciam ser simples, mas o que eu acho muito interessante, não quero me empolgar aqui, que Davi ainda estava de trás das malhadas, servindo, trabalhando, colocando o lixo para fora, servindo seu pai, servindo seus irmãos. Davi ainda estava no aprisco das ovelhas, mas o seu coração já estava no trono. Só que ele estava esperando e respeitando as fases do processo. Segunda fase da unção de Davi foi reinar sobre Hebrom. O que seria Hebrom? Um pequeno povoado, uma pequena cidade, onde ele se torna ali, de uma forma bem sucinta para você, o líder de um pequeno grupo, o líder de um líder regional, de um pequeno grupo, que ficou ali naquela região trabalhando e reinando. Só que, enquanto ele estava em Hebrom, trabalhando, lutando, guerreando, fazendo aquilo, cumprindo o papel de um rei ou de um sacerdote naquele momento, ele começou a dar bom testemunho. Davi foi ficando famoso, Davi foi ficando respeitado, e Davi também, depois disso, ele foi para a terceira fase da unção de Davi, que foi se tornar um líder nacional. Davi, da casa que começou, recebeu unção, ficou primeiramente na casa, depois a região ali de Hebrom, como um líder regional, depois ele se torna rei de Israel, o rei de toda uma nação. E deixa eu dizer uma frase que eu gostei, até anotei aqui: o teu testemunho pode influenciar um grupo de pessoas, mas os teus resultados podem influenciar toda uma nação. Amém, queridos? Vamos dar bom testemunho, vamos viver uma vida que glorifica, que agrada a Deus, mas também vamos realmente ter e dar resultados, porque isso pode influenciar toda uma nação, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que tudo isso aconteça, a promessa, a palavra, respeitar as fases, para concluir, precisa existir uma coisa nas nossas vidas. Nós precisamos limpar os nossos corações. Diga: eu preciso limpar o meu coração. Sabe por quê, querido? Em meio ao processo, quando é dada a promessa, que estamos em meio ao processo, podem acontecer algumas palavras que nós não gostamos. O quê? Decepções, frustrações, mágoas, e eu não quero mais nem continuar falando. Eu acho que vocês são muito mais ungidos espirituais do que eu, nem conhecem, nunca ouviram falar nesses adjetivos. Mas existem pessoas que já se decepcionaram, já se frustraram, já ficaram magoadas. E eu quero usar, para não tomar muito tempo aqui, o exemplo de José. Lembra José? Que não era do Egito, mas ficou conhecido como José do Egito. E alguns chamam de José do Agito. Sabe o que ele passou, meus amados? E às vezes a gente fica até de bico com o nosso irmão, porque não cumprimentou a gente, porque não sorriu, porque falhou de alguma forma. Eu te pergunto, esse teu irmão ou tua irmã que talvez errou, falhou com você, ele já te vendeu alguma vez? Quer comprar isso aqui? Pega essas 30 moedas. Outra coisa, ele já tentou te matar, embora às vezes pareça, mas não. Nunca aconteceu isso, e às vezes nós ficamos de biquinho. Mas José, sabe o que ele fez? Ao invés de José juntar amargura, rancor, José juntou sementes. Diga assim: ao invés de juntar amargura, ao invés de juntar mágoas, eu devo juntar sementes. Queridos, trocando em miúdos, resumindo aqui, os irmãos de José tinham inveja dele. Inveja é uma palavra ruim até da gente falar, né? De pensar, e a gente não gosta, não. E na realidade, queridos, a gente pensa assim, que a questão da inveja, às vezes a pessoa querer aquilo que a gente tem. Mas você sabia que se fosse assim, seria tão fácil resolver a questão da inveja? Por exemplo, eu comprei essa taça linda aqui.
e alguém chegasse comigo e dissesse: puxa, que taça linda, que taça bonita, eu gostaria de ter uma dessa. Era muito fácil. Eu, que sou próspero e abençoado, compraria 2, 3, 4, 5 taças. E quando chegasse, desculpa a expressão, um invejoso, quando chegasse a pessoa que queria aquilo que eu tenho, eu simplesmente pegaria: olha, até embrulhei num papel de presente, está aqui a taça, pegue. A questão da inveja estava resolvida. Não é verdade? Mas o doloroso, aleluia, mas o doloroso da inveja não é a pessoa querer aquilo que você tem, mas às vezes querer destruir aquilo que você tem. O doloroso da inveja é isso. Mas graças a Deus, o espírito de inveja não reina e não paira aqui no nosso meio. Amém, querido? Se você crê nisso, diga amém, dê um forte aplauso ao Senhor. Queridos, nós precisamos limpar os nossos corações. Precisamos limpar os nossos corações, até porque, mesmo que tenham acontecido frustrações, mágoas nas nossas vidas, porque se Deus tem uma promessa, se você está respeitando o processo, mas você ainda deixa que a mágoa, o ressentimento, o rancor esteja no seu coração, eu sinto muito, mas enquanto você não tratar isso, Deus não vai poder te usar. Deus não vai poder te levantar para a totalidade daquilo que Ele quer fazer na tua vida. E eu te digo que Deus, Ele pode mudar até pessoas, mas não muda os seus projetos. Vou repetir: Deus muda pessoas, mas não muda os seus projetos. Então, meu querido, minha querida, cure a sua alma e o seu coração, para que Deus não precise levantar outro para cumprir a sua missão. Vou repetir: cure a sua alma e o seu coração, para que Deus não precise levantar outro para cumprir a sua missão. Eu creio que na minha vida é uma missão, assim como na vida de cada um de vocês. Nós só precisamos ter esse entendimento, nós só precisamos ter isso bem claro. Deus, nossos discipuladores, nossa liderança pode nos ajudar nisso, para nós termos isso bem claro, e depois que isso estiver bem claro, nós corrermos para alcançar essa promessa, respeitarmos as fases e conquistarmos para a glória de Jesus. E Jó, capítulo 42, versículo 2, está escrito: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Existe um plano de Deus, existe um projeto de Deus na sua vida, e Ele, em nome de Jesus, no tempo certo, com o processo respeitado, acontecerão. E às vezes, quando nós temos essa promessa, só existe como se fosse uma névoa, só uma palavra. Existe talvez um ponto cego que a gente não sabe exatamente onde vamos chegar, ou o que vai acontecer. Eu costumo dizer, Moisés não sabia exatamente que, logo quando ele nasceu, quando estava na casa de Faraó, que ele seria o libertador de Israel. Mas com o tempo isso foi ficando bem claro. E talvez, meu querido, minha querida, você nem saiba hoje na totalidade aquilo que Deus tem preparado para você. Mas respeite as fases, creia nas promessas, para que essa conquista aconteça. E nós vamos falar, assim como o homem da história que nós começamos a ler. Olha, ei, quem foi que te curou? Quem foi que fez isso para você? É uma história longa. Olha, esse homem é pecador. E ele diz o seguinte: olha, se o homem que me curou era pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e hoje eu vejo. Lá no começo eu não sabia, não tinha na totalidade a clareza daquilo que Deus, do propósito de Deus para minhas vidas, mas hoje, para minha vida, mas hoje eu tenho. E eu creio nisso, e que a promessa de Deus seja cumprida na minha vida e através da minha vida, para a glória de Jesus. E vamos ficar de pé nesse momento, para nós orarmos e crermos e tomarmos posse dessa promessa de Deus nas nossas vidas, que é poderosa, que é maravilhosa. Fazer do que tudo